Olá, boa tarde, sou a professora Priscila, do Atendimento Educacional Especializado, né? Estamos retornando aí, né, de 2 semanas de recesso, né? Vocês puderam descansar um pouco e agora a gente vai retornar à apostila, né? Realizar as atividades. Hoje eu trouxe a aula de língua portuguesa do 8º ano, o texto jornalístico. A professora, durante a semana, já passou o conteúdo do texto, né? Já fez uma leitura com você e a gente hoje só vai falar um pouquinho, lembrar o que é um texto jornalístico, né? Que é muito importante a gente estar sempre lendo, fazendo essa leitura de um texto jornalístico, que é importante, né? Para a gente também. O texto jornalístico, a principal função do texto, do jornal, é informar o leitor sobre acontecimentos recentes de certa relevância. Determina as características de sua linguagem, de sua organização e diagramação, e da estrutura de seus textos. Tudo deve ser muito funcional, pois o leitor tem pressa e precisa selecionar, dentre uma grande quantidade de textos, aqueles que merecem sua atenção. Então, a gente tem ali um jornal que tem vários textos, né? Várias informações, e ali o leitor precisa procurar selecionar um texto que chama mais atenção, do seu interesse. Então, ele tem que ser um texto não muito longo, né? A característica de um texto jornalístico, ele tem uma linguagem clara, direta, concisa, com um tom de objetividade e distanciamento, tá bom? Então, é uma linguagem clara, direta, né? Não tem muito rodeio ali naquela leitura. A organização e a diagramação do suporte, ele é padronizado pelo jornal. Então, ou ele pode ser impresso ou digital, para que o leitor se familiarize com elas e encontre rapidamente as seções e assuntos do seu interesse. Então, lá, ele tem lá a página social, de esporte, de evento, né? Então, se eu pego um jornal, eu já olho ali, ó, eu quero a parte social e já vou fazer a minha leitura. A estrutura do texto, sobretudo as notícias, reportagens, são estruturadas e diagramadas de modo a facilitar a leitura. Em geral, constitui-se de títulos, né? Diretamente o assunto central da matéria. Então, tem um título lá. Por exemplo, quando a gente abre um jornal, tem um título lá falando daquela reportagem. Depois, a gente tem um subtítulo que explica melhor o assunto, complementando o título com detalhes importantes, né? O olho, que no início do texto tem a mesma função do subtítulo, porém é mais longo, chama o olho. Também é um trecho destacado da matéria, inserido no meio do texto com letras maiores. Tem um intertítulo, que é a palavra ou a frase curta inserida entre parágrafos, geralmente destacada do corpo da matéria. O slide, né, que pode ser em inglês, né, cabeça ou abertura do parágrafo. A introdução, que é o parágrafo de abertura do texto, da opinião. E o desenvolvimento, né, que seria o desenvolvimento daquele texto, né, o corpo, né, o texto redigido de preferência em parágrafos. Elas retomam e desdobram a informação apresentada no slide ou na introdução, tá bom? Então, essas são as informações que a gente tem num texto jornalístico, né, que a professora explicou para vocês durante a semana e eu fiz uma breve resumida, tá bom? Continue fazendo as leituras propostas pelos professores da sala de vocês, né, pelas aulas, e continue tirando foto e mandando para o tutor, tá bom? Até a próxima aula.